Muito bem, pessoal, estamos começando o nosso Desperta ICL e hoje é sexta-feira, graças a Deus, né? Como diz a Leonira Souza aqui nos nossos comentários, às 6h58 da manhã, graças a Deus hoje é sexta-feira, homenagem ao nosso querido Chico Pinheiro. Aliás, um grande abraço para o meu amigo, antes de mais nada, Chico Pinheiro. Tenho muitas saudades de morar no Rio de Janeiro por, entre outras coisas, poder almoçar com o Chico Pinheiro e Aroeira, né? A gente fazia, eles têm um almoço deles lá, e aí volta e meia eu ia de penetra no almoço dos grandes mestres lá no amado Rio de Janeiro. Um beijo para você, Chico Pinheiro, saudades, meu camarada. Espero que a gente possa se encontrar muito em breve. Pessoal, estamos ao vivo, são 7h02 da manhã. Este é o Desperta ICL, vocês sabem, este programa vai ao vivo todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da manhã. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, nas mais aí relevantes, importantes. Eu tô com tanto bode de rede social que eu não acho nem mais que elas sejam nem importantes e nem relevantes, mas estamos aí, né? São os meios que temos para espalhar a nossa querida e amada informação aqui. Então, muito obrigado para todo mundo que nos acompanha no Facebook, no Instagram, na Twitch e no Twitter. Estamos ao vivo também, principalmente nos nossos canais do YouTube. Então, se você quiser acompanhar e também participar aqui da nossa comunidade, dar um oi para a galera que está no nosso chat, dizer de onde você está teclando. Nós estamos lá no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demore e principalmente no nosso canal mestre, no nosso canal aí do iclnoticias.com.br, né? Então chega lá no YouTube, digite ICL Notícias no YouTube. Você vai encontrar o nosso amado canalzinho. Você pode assinar o canal, porque é de graça, você sabe, né? Ativar o sininho para ser alertado quando a gente está ao vivo. No entanto, saibam que estamos ao vivo todos os dias, todas as manhãs, aqui das 7 da manhã até o 12h30, com toda a nossa programação. À tarde estamos fazendo programações também especiais, cada vez mais programações recheadas, e crocantes aí do ICL na parte da tarde. E às 6 horas nós voltamos com o ICL Notícias, segunda edição. Portanto, você pode acompanhar tudo o que acontece no Brasil e no mundo com a nossa visão, nosso ponto de vista aqui, né? Aqui o ICL a gente não fica fazendo de conta que a gente é isento, né? Isso não existe. Você sabe que a gente tem o nosso posicionamento. No entanto, né? Este é um canal que você pode acompanhar de maneira saudável, né? Sabe que aqui a gente vai dar notícia de modo saudável, tá? Podem também deixar o seu like do programa, se quiserem. Comentar aí no nosso chat, já tem uma galera chegando por aí, né? Mas principalmente compartilhe este programa se você puder. Pega o link de compartilhar, bota na sua rede social, avisa que estamos ao vivo, manda no seu grupo de zap, manda na sua lista de discussões de e-mail, faça com que esse programa gire por aí para que a gente vá aumentando a nossa audiência, ainda mais esse ano, que é um ano especialmente importante, porque teremos um ano eleitoral pela frente. Vamos lá, bom dia para o pessoal de Guarulhos que nos acompanha aí, pessoal de Recife, bom dia, Demore, comunidade aqui de Bocaiúva, Minas Gerais, no grande sertão mineiro, diz o Fábio Antônio Praes. Ituvera, São Paulo, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, bom dia desde Berlim. Klaus Peter Willi mora lá em Berlim. Pessoal de Natal que já está por aí também, Curitiba, daqui a pouquinho a gente vai falar também lá do projeto de lei que foi aprovado, né, para colocar as escolas públicas do Paraná nas mãos da iniciativa privada. A gente vai mostrar um vídeo hoje aqui, gente, assim, sabe quando você fica pensando que o país pode chegar no que a gente chama de futuro distópico, né? Um futuro onde a distopia tomou conta e o mundo não caminhou para aquilo que a gente imagina que seja o progresso, né? Nós temos uma visão de mundo que a gente sempre imagina que o mundo vai caminhando para frente, né? Para o progresso. Infelizmente, não é isso que a história nos ensina, né? E aí, no Paraná, parece que eles já chegaram nesse futuro. Já chegaram. A secretaria lá usou dados de bases públicas de modo que me parece flagrantemente ilegal no que diz respeito à lei de proteção de dados, para mandar um vídeo distópico. Eu vou mostrar para vocês o vídeo aqui, fiquem por aí. Tem um vídeo distópico e tem um outro vídeo do Paraná também de um valentão arrancando cartazes que foram colados por alunos em uma escola pública para protestar contra a privatização da administração das escolas. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês. Então, o pessoal do Paraná que está por aí, fica por aí que vai ter tudo explicadinho hoje aqui. Pessoal de Timóteo, Minas Gerais, a Marilene Leite nos assiste lá de Setúbal, de Portugal. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também para quem nos acompanha
em outras paragens do mundo aí. Guarulhos, Vacaria, Rio Grande do Sul. Bom dia, ICL, aqui de São Carlos, São Paulo, diz a Yara Alice Oliveira. Trancoso, na Bahia, Ibituba, Santa Catarina. Bruxelas, está aqui o Rodrigues Kátia Rodrigues, lá de Bruxelas, na Bélgica. Saudades, aqui o Luciano diz, saudades do Brasil. Saudações de Colônia, na Alemanha. A Rafaela Moura está lá em Petrópolis. E o pessoal também nos acompanha em Estância Velha, Rio Grande do Sul, Florianópolis, Santa Catarina, Capinópolis, Minas Gerais, Jacuípe, na Bahia, Pontal do Paranapanema, Gravataí, Rio Grande do Sul, Jacareí, São Paulo, Feira de Santana, também na Bahia. Aliás, se você quiser assistir a este programa na Bahia, o pessoal que está aí na Bahia, fiquem ligados que vocês podem assistir a gente na televisão, né? Através da TV Quirimurê, tá bom? Seleciona aí no seu aparelhinho de televisãozinha, bonitinho, que aí você pode ver direto na televisão. Mas claro, vocês sabem também que o YouTube roda na TV, né? Muita gente não sabe disso. Se você tem uma Smart TV, você coloca aí no aplicativo do YouTube e pode nos assistir pela televisão, o que fica mais legal ainda, né, de assistir o programa na televisão. Estamos ao vivo também na televisão, na TVT, em São Paulo, na Grande São Paulo, nossa rede desperta aqui, e em 2 emissoras de rádio você pode nos ouvir, como se fosse o bom e velho programa do Radinho, lá na Rádio Brasil Atual e também na Rádio Heliópolis. Muito bom dia, pessoal de Heliópolis, bom dia, pessoal de Natal, São Vicente do Sul, Florianópolis, Goiânia, Fortaleza, Vale do Rio Preto. Bom dia, moçada de Brasília, setor sudoeste, Ubirajara Mota, estou em Brasília hoje, aliás, né? Fortaleza, Paraisópolis, Paulínia, vamos pegar mais 3 cidades aqui. Paulo de Almeida está lá em Dubai, bom dia de Dubai, aqui são 2 horas da tarde, muito bem, tá tomando o seu famoso cafezinho, Paulo Almeida, né, às 2 da tarde. Ou trabalhando, ou de férias, não sei também, né? Ana Maria de Osasco, São Paulo, e também bom dia de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, Jardim Seridó, Rio Grande do Norte. Muito bem. Caxambu, Minas Gerais. Temos aqui as pessoas das mais diversas paragens, né? Muito obrigado pela companhia de todo mundo aí, tá, pessoal? Vamos lá, então? Temos bastante coisa no programa hoje, como sempre, né? Aliás, ontem, no começo do programa, eu achei que eu estava viajando aqui, né? Para quem não acompanhou, né? Comecei o programa, a gente começou a falar, não lembro que assunto que era. Aí eu falei de uma viagem. Ah, sim, porque eu estava lendo aqui de onde as pessoas estavam assistindo o programa. Aí eu falei de uma viagem que eu tinha feito para a Áustria para fazer uma cobertura de um crime. Um crime que ficou muito famoso na época, né? Do Josef Fritz, que foi aquele cidadão que trancafiou a filha, a própria filha, no porão da própria casa, por anos, né? Por décadas, se não me engano, na época. Teve um filho com ela também, né? O filho nasceu nesse cativeiro, a história terrível. E aí comentei, para quem quiser conhecer e visitar, né, os campos de extermínio de Auschwitz e Birkenau. Por que eu estava chegando nessa história? Ah, sim, porque também nessa mesma viagem eu fui para a Polônia, né? Porque tinha gente da Polônia acompanhando, né? De Katowice, lembrei. E eu falei que fui para Wadowice, que é a cidade do Papa Karol Wojtyła, João Paulo II. E aí comentei que para quem quiser fazer, muita gente pergunta, né? Como é que faz para visitar Auschwitz e Birkenau, para conhecer os campos, né? Os campos estão lá, eles viraram museus, né? É uma visita impressionante, eu aconselho para todo mundo que faça, quem faz turismo na Europa aí, que faz aquele turismão mais clichêzão, aproveita e dá um pulo lá em Cracóvia, que é a cidade da Polônia, cidade belíssima. A Polônia é um país muito mais barato do que a zona do euro de visitar, e aí você pode pegar um ônibus e ir até os campos de concentração que ficavam ali nos arredores de Cracóvia, né? Então eu pensei, pô, será que eu dei uma viajada ontem? Mas muita gente me escreveu falando, pô, gostei muito da abertura do programa de ontem, né? É uma dica cultural relevante, porque muita gente quer viajar, quer conhecer coisas, ou como eu levei meu pai, né, para conhecer os campos de extermínio, sempre quis conhecer, né? Sempre ficou muito impressionado com a história. As pessoas não sabem muito bem como chegar, e muita gente falou, poxa, eu nem sabia que dava para visitar, ou achava que era muito mais difícil. Não é difícil, gente. Você vai para Cracóvia, na Polônia, que é super fácil de chegar, né? Vai de avião, claro, de qualquer lugar. Você vai passar férias na Europa aí, dá aquela sua viagem para 526 cidades em 2 dias, né? Que é o que as pessoas fazem, porque a galera não tem dinheiro, né? E faz aquela correria. Pode ir, é fácil de ir, né? Muita gente ficou espantada ontem como é fácil de ir para fazer essa visita, né? Muito bem, vamos lá então, rapaziada. Vamos lá começar o nosso programa de hoje. Olha, o Paulo Leminski, o poeta pop que o Brasil perdeu há 35 anos. Paulo Leminski, um poeta do paranaense, aliás, né?
virou um grande hit da internet. E aí a BBC Brasil fez uma matéria aqui bem bacana para quem gosta, né, dos haikais do Paulo Leminski, como são chamados, né, esse tipo de poesia de frases curtas, né? Eles até abrem a reportagem com uma delas, né? Não discuto com o destino, o que pintar eu assino. Esse tipo de frase do Paulo Leminski ficou muito pop na internet nos últimos anos. E aí, para quem quiser saber um pouco mais da vida do Paulo Leminski, nessa sexta-feira, 7/6, portanto hoje, se completam 35 anos do falecimento do Paulo Leminski em decorrência de complicações de uma cirrose hepática. Seus problemas com álcool foram uma constante. Ele costumava dizer que tinha uma litroteca pelo hábito de esconder garrafas de vodka atrás dos livros de sua biblioteca. Morreu muito cedo, aos 44 anos, mas deixou uma obra que influenciou e influencia até hoje poetas, escritores brasileiros contemporâneos, também o pessoal da música, letristas, né, se inspiram muito no Paulo Leminski. Muita gente gosta muito do Paulo Leminski, às vezes as pessoas até compartilham coisas dele sem saber que são dele, né, que parecem coisas apócrifas da internet. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais, lá na BBC Brasil tem essa reportagem publicada hoje em homenagem ao grande poeta, talvez seja de fato o grande poeta paranaense, né? Muito bem, vamos lá para o site do clnoticias.com.br. Inscrições para o Enem 2024 terminam hoje, tá bom? Atenção, se você vai se inscrever para o Enem e comeu mosca. Comeu a famosa mosca. Hoje é o último dia. Os estudantes do Rio Grande do Sul têm um calendário próprio, então quem está no Rio Grande do Sul vai fazer Enem não precisa se preocupar, porque está estendido o prazo para inscrição, mas a galera do resto do Brasil, né, dos demais estados, atenção, hoje é o último dia. Você tem que pagar uma taxa de R$85, mas tem isenção em vários casos. Então entra lá, se informa direitinho. Os estudantes do Rio Grande do Sul não pagam a taxa de R$85. Importante frisar isso, né? Ah, mas é só R$85. Para muita gente no Brasil, não é só R$85, não, né? Não é só. Converte para quantas passagens de busão dá isso, então você vai ver, pô, é uma, sei lá, uma semana de ônibus, né? Então não é barato, tá? Não é barato, de fato. Nessa semana, na segunda-feira, eu li uma notícia aqui mostrando que tem muito golpe em relação ao Enem também, porque as pessoas criam sites falsos, você entra no site falso, faz uma inscrição falsa, mas faz um Pix verdadeiro. E aí, perdeu 85 mangos, né? Então faz o seguinte, entra lá no site do ICL, iclnoticias.com.br, na capa tem a notícia sobre o Enem, e dentro da notícia sobre o Enem, aqui ó, tem o link para a página do participante, que é o site oficial da inscrição para o Enem. Beleza? Se você tiver pessoas que forem fazer Enem, espalhe esse link, que é o link do ICL, para que a pessoa não caia em golpe e não entre numa furada e não perca os seus R$85. Fraudes financeiras no Brasil priorizam o uso de Pix e contas de pessoas jurídicas. O Pix é a principal forma para fazer transações fraudulentas no Brasil, é o que revela uma pesquisa feita pela instituição financeira Asas. O estudo foi realizado em 2023 e analisou mais de 141 milhões de transações de clientes de empresas, somando uma movimentação de 25 bilhões de reais. Os dados mostram que do total de 530 mil transações fraudulentas analisadas, 71% delas eram realizadas através de Pix, enquanto só 15% foram feitas através de cartão de crédito. Isso aqui desmonta um pouco um mito, né? E chama um pouco a nossa atenção também, porque muita gente tem medo de fazer compras online, porque tem medo do cartão ser clonado, que acontece também, né? Você tomar um golpe no cartão aí. Mas vejam, só 15% dos golpes pela internet são com cartão de crédito. A imensa maioria é com Pix. Então, por isso que eu sempre chamo a atenção aqui, né? O golpe do Enem essa semana estava sendo dado com Pix também, né? Os golpes, quando rolam esses programas que as pessoas têm que se inscrever por algum motivo, né? Para receber um auxílio emergencial ou para fazer o programa Desenrola lá, para renegociação de dívida e tal, muitas vezes os golpes são dados por Pix. Ah, tem que pagar uma taxa aqui, né? Tem que depositar aqui para um contador, não sei o quê, e o dinheiro vai embora. Eu estava lendo ontem, que isso é importantíssimo, aliás, eu não consegui separar, agora que eu lembrei dessa notícia, na verdade, que o Banco Central já tem um projeto que já vem aí de um tempo, né, está sendo desenvolvido, deve ser lançado em breve, onde a gente vai poder recuperar o Pix, usando o aplicativo do banco mesmo. Então, você fez um Pix lá e é uma fraude, você vai lá no aplicativo e puxa o Pix de volta. Hoje não tem essa possibilidade, é um inferno para você recuperar seu Pix, né? Tem que pedir lá no banco, tem que acionar, não sei o que e tal, e muitas vezes não consegue. Então, dentro em breve vai ter um mecanismo
para que a gente possa fazer, né, ter essa recuperação do Pix. Porque vejam, olha a quantidade de fraudes, né, que foram analisadas. 530 mil transações fraudulentas. 376 mil Pix que foram mandados para golpistas, né? 376 mil operações. Então, assim, fácil que isso aí passa de milhões de reais, né? Cada operação de Pix aí vai ser 10 reais, 15, 20, 80, 100, 200, a gente não sabe, né? Tem aqueles golpes do sequestro, então, que as pessoas passam R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, né? Eu conheço uma pessoa que ela é reincidente em cair no mesmo golpe, porque são pessoas, geralmente as pessoas que caem nesses golpes são mais velhas. Então, fica ligado também em pessoas que têm mais idade na sua casa, e isso aqui não é a minha opinião não, tá, gente? É estatística mesmo, pessoas mais velhas, elas têm mais dificuldade com a internet, né? É um fato. E acabam caindo mais em Pix, e além de tudo, elas são as pessoas que depositam nessas fraudes quantidades maiores, quantias maiores de dinheiro. Então não só caem mais nos golpes, como tem a tendência a depositar mais dinheiro. Cai no golpe do falso sequestro, depositou lá R$ 4.000, né? Para salvar uma pessoa que estaria sequestrada. E assim vai. O governo federal vai pagar 2 meses de salário a trabalhadores do Rio Grande do Sul. Mais um programa aqui do governo federal em relação às enchentes. As parcelas serão de R$ 1.412 cada, e os pagamentos vão acontecer nos meses de julho e agosto. O governo federal anunciou nesta quinta-feira um programa de manutenção do emprego que prevê o pagamento de 2 meses de salário mínimo para quase 500 mil trabalhadores com carteira assinada de empresas do Rio Grande do Sul, afetada diretamente pelas enchentes de maio. O anúncio foi feito pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, em Arroio do Meio, Vale do Taquari, a região onde nós estivemos aqui do ICL, né? A região onde a gente fez a cobertura foi justamente as cidades do Vale do Taquari. Passamos lá por Lajeado, Estrela, Cruzeiro do Sul, onde estava o Lula ontem. Arroio do Meio é uma cidade que nós não conseguimos chegar, porque a ponte tinha caído, né? Então foi muito difícil chegar em Arroio do Meio. E olha que nós chegamos em lugares difíceis de chegar, né? Mas Arroio do Meio ficou mais complicado para a gente. E aí fomos a Roca Salles, Mussum, Encantado, né? Então, Arroio do Meio é uma cidade que fica muito próxima de todas essas. Passamos em Colinas também, que é uma outra cidade ali. E aí o Luiz Marinho estava em Arroio do Meio ontem, o presidente Lula também. O presidente Lula foi para Cruzeiro do Sul, que foi a primeira cidade que nós fomos na nossa cobertura aqui. De acordo com o ministro, a medida abrange trabalhadores em regime CLT, estagiários, trabalhadores domésticos e pescadores artesanais. Então, atenção. Se você tem carteira assinada em alguma empresa que foi atingida por enchente no Rio Grande do Sul, se você é estagiário, se é trabalhador doméstico, né, ou pescador artesanal, nos meses de julho e agosto você receberá na sua conta bancária R$ 1.412. Então, já tem o auxílio de R$ 5.100, que você já pode pedir. Aliás, mais de 100 mil pessoas já receberam esse auxílio. Agora vem mais um auxílio para pessoas que estão empregadas nesses regimes que a gente colocou aqui. Fiquem de olho e se não aparecer, vocês cobrem, né? Cobrem, pelo amor de Deus. Banco aciona a justiça mais uma vez para cobrar a dívida de 360 mil de Jair Renan, né? Um banco acionou novamente a primeira vara civil de Brasília para que seja realizada uma pesquisa dos ativos financeiros de Jair Renan Bolsonaro. O objetivo é efetivar o arresto dos bens do filho 04 para o pagamento de uma dívida de 360 mil reais. Segundo o jornal O Globo, a instituição bancária recorreu à justiça no dia 24 de maio. Na petição, foi solicitada a expedição de um novo mandado de intimação para o atual endereço de Jair Renan. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está morando desde março do ano passado em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. É CC de alguém lá, né? Tá na mamata, né? Tá pendurado numa tetinha lá. A solicitação com o novo endereço ocorre após tentativas frustradas de localizar Jair Renan. Até então, um oficial de justiça vinha tentando encontrar o 04 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, local onde funcionava a sede da Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia. Também houve uma tentativa frustrada de intimar Jair Renan em uma casa no Lago Sul de Brasília. Essa ocorreu no 16 de maio, mas novamente o oficial de justiça não conseguiu encontrar o filho do ex-presidente. Olha, o Jair Renan tá morando em Camboriú desde o ano passado, gente. Desde o ano passado que ele tá lá, né?
De acordo com o jornal Globo, a defesa de Jair Renan negou irregularidades e afirmou que o filho do ex-presidente foi vítima de um golpe. Não interessa, meu camarada, você foi condenado, você tem que pagar o negócio. Você já se defendeu na justiça. Vamos lembrar o caso? O Jair Renan, filho do Bolsonaro, junto com o sócio dele, fraudaram documentos para conseguir empréstimos bancários. Fraudaram assinatura, tá? Isso está comprovado pelos autos. Não é assim um caso, não sei o que, é um caso bem objetivo, bem simples. Os moleques foram lá, pegaram o documento, fraudaram a assinatura, eles fraudaram documentos com o intuito de provar para os bancos que eles tinham condições de obter empréstimo. Esse era o objetivo. E obtiveram os empréstimos. Né? Essa dívida é de 360 mil reais. O filho do Bolsonaro reconheceu a dívida, fez um acordo para parcelamento de 291 mil. Olha aí, o Jair Renan foi beneficiado pelo desenrola do governo Lula. Será, Jair Renan? Pô, tinha que saber disso, né? Seria um bom meme de internet, né? O Jair Renan entrou no aplicativo do banco lá e foi lá usar o programa do Haddad, o Desenrola, para desenrolar a dívida bancária, né? Que maravilha. No entanto, o banco fala que ele não depositou nenhuma parcela até agora. O Jair Renan fatiou essa dívida dele em 60 meses. Ele, em 25 de março, a Justiça Federal do Distrito Federal aceitou a denúncia do Ministério Público Federal e tornou réus, né, todos os acusados por falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro, decisão da 5ª Vara Criminal do Distrito Federal. Ai, que beleza, né? Vamos lá, Jair Renan. Tomara que o desenrola do Haddad tenha ajudado você a desenrolar essa dívida, mas tem que pagar, né, Jair Renan? Parcelou em 60. Conseguiu o descontinho lá do Haddad, né? Será que foi? Não sei, tô brincando aqui, mas deve ter sido, né? Usou o desenrola ali. E aí, não pagou. Não pagou. Na internet, o pessoal chama isso de caloteiro, né? Pantanal registra mais de 900% de aumento nos focos de queimadas em 2024. Depois de uma atípica temporada intensa de fogo em novembro passado, o Pantanal voltou a ficar sob alerta. De janeiro até o início de junho deste ano, os focos de incêndio no bioma aumentaram quase 1000% em comparação ao período anterior. Os dados são do programa de BD Queimadas do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Atualizada diariamente, a plataforma mostra que até terça-feira, portanto, essa terça-feira agora, o Pantanal somava 978 focos de incêndio, enquanto em 2023 o número era de 91. É muito atípico isso, né? É muito atípico, é muito bizarro. O valor acumulado é o segundo maior nos últimos 15 anos, está apenas atrás de 2020. Bom, 2020 foi o ano do fogo, lembram que o Bolsonaro instituiu, né? Teve o Dia do Fogo, onde inclusive imagens de satélite pegavam os incêndios florestais, o Brasil inteiro esfumaçado, teve capitais do Brasil onde o fogo chegou, a fumaça chegou. Lembram dessas imagens? Torturantes, né? São Paulo, inclusive, né? Ficou cheia de fumaça de queimadas da Amazônia, do Pantanal. Naquele ano de 2020, teve 2.135 focos, cerca de 30% do Bolsonaro foi consumido por incêndios. Claro que a imensa maioria causados pela ação humana, né? Para queimar o Pantanal, drenar o Pantanal e colocar boi em cima, né? O alerta é enorme, principalmente com relação à quantidade de focos que tomam uma proporção muito grande. O Pantanal está muito seco e a temperatura durante o dia é alta. Se não forem contidos, esses fatores juntos contribuem para a ameaça de fogo e de riscos de incêndio, disse aqui a Cíntia Santos, analista de conservação do WWF Brasil. Bom, a chuva do Rio Grande do Sul tem tudo a ver com isso, né, gente? Os cientistas já explicaram que a chuva que chega e pousa em cima do estado do Rio Grande do Sul, ela deveria ir para o norte e ir em direção a Santa Catarina, Paraná, Centro-Oeste e Sudoeste do Brasil. Ela não consegue avançar porque tem uma imensa bolha de ar quente no Centro-Oeste do país. Esse é o grande problema, é por isso que choveu tanto no Rio Grande do Sul. E essa bolha é a bolha de calor que está causando uma seca imensa, né? E aí tem incêndios que são acidentais, mas tem incêndios propositais também no Pantanal. Caiado diz que PM de Goiás não usará câmeras. Representantes do governo federal rebatem.
Matéria da nossa Heloísa Vilela, lá no site do ICL Notícias. O governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, disse na quinta-feira que não vai permitir que policiais do Estado usem câmeras corporais. Enquanto ele estiver no cargo, o Estado que dirige não vai aderir ao programa anunciado pelo Ministério da Justiça. Caiado defendeu a oposição durante o Seminário de Segurança Pública, Direitos Humanos e Democracia, realizado em Brasília. Seminário de Democracia, Direitos Humanos e Segurança Pública. O Caiado vai lá e fala uma bobagem dessa, né? Ai, ai. No meu estado não vai ter câmera corporal nos policiais, disse o governador goiano, logo depois do secretário de Segurança Pública, Mário Luiz Saburra, afirmar na mesma mesa de debate estar confiante que a maioria dos estados vai aderir ao programa. Há uma sinalização, inclusive, do governo de São Paulo, comentou Salcubo, de usar as câmeras. Caiado prometeu colocar câmeras nas celas das penitenciárias de Goiás e nos presos que cumprem pena em regime semiaberto com tornozeleira. Isso não faz nenhum sentido. É inconstitucional. É ilegal, mas o Caiado, você sabe, né? O Caiado foi junto com o Tarcísio lá abraçar o carniceiro de Israel, né? O Caiado é um dos cavalinhos, sabe os cavalinhos do Fantástico? Sabe o negócio do futebol lá? Então, o Caiado é um dos cavalinhos do Fantástico da corrida presidencial. O Caiado já concorreu, vocês sabiam? Vocês lembram disso? Na eleição de 89, o Caiado era candidato a presidente da República, na época. Não deu em nada, né? O Caiado é de um clã, famoso, aliás, né? Vocês sabem, né? O Caiado é um cara muito rico, muito bem de vida. A família Caiado é de uma linhagem, né? Sabe aquelas linhagens de Sesmaria, sabe? Pessoal que ganhou terra do tamanho do estado do Piauí, ali no Centro-Oeste. Então, a família Caiado. Né? A gente às vezes olha essas figuras, a gente acha que o cara ali, o cara se fez ali, né? Se inventou ali. Não, o cara já nasceu feito, entendeu, galera? Isso aí é a galera que já nasceu feita. Né? E aí, na corrida, na falta de um Bolsonaro em 2026, o Caiado é um dos cavalinhos do Fantástico que está correndo ali, né? Para tentar chegar em algum lugar. Toffoli mantém multa contra parlamentares por mentiras sobre Lula. A deputada Carla Zambelli precisará pagar 30 mil e já Flávio Bolsonaro vai desembolsar 15 mil reais. Aqui, notícia da Agência Brasil, disseminarem notícias falsas sobre o ex-presidente, sobre o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lira cria grupo de trabalho para analisar projeto da lei das fake news. Eu vou rezar para que esse negócio não vá para lugar nenhum, gente. Né? O Lira anunciou na quinta-feira a criação de um grupo de trabalho para o projeto 2630, que ficou conhecido como PL das fake news. O objetivo do grupo é apresentar um texto mais maduro, disse o Lira, para ser votado pelo plenário da casa. Segundo o deputado, a atual versão do PL, que é a atual do Orlando Silva, não será mais votada em plenário. A versão do Orlando Silva ela ficou uns 3 anos em circulação, teve plenárias públicas, discussão com todas as entidades que vocês possam imaginar, debate na Câmara, debate com os deputados. O Orlando Silva costurou o que pôde, apresentou o que dava, tá? Não era um projeto ideal, mas era um projeto diante das circunstâncias, e olha que é difícil falar isso no Brasil, hein? Difícil. Era um projeto muito bom, mas muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Protegeria, inclusive, as pessoas que reclamam de liberdade de expressão no Brasil hoje. Sabia? Sabia, Ia colocar regras claras para você remover conteúdo da internet, que não tem no Brasil hoje. Ia dar tempo, as plataformas seriam obrigadas a informar os criadores de conteúdo que iriam remover o conteúdo. O criador de conteúdo teria tempo para se manifestar e se defender. Nada disso existe no Brasil hoje, gente. Tá falando alguém aqui que eu tive meu canal tirado do ar 2 vezes pelo YouTube durante a eleição de 2020, tá? 2 vezes. De 22, perdão. Não sabia nem o que tinha acontecido. Não tem com quem falar. Né? E aqui faço um exemplo, e vamos deixar um pouco a modéstia de lado. Eu não sou um usuário que tem poucos seguidores e que é uma pessoa desconhecida, né? A gente sabe que você ser uma pessoa conhecida facilita a conversa. Lógico que facilita. Ninguém é bobo de achar que não. Foi lá tirar o meu canal do ar. No segundo turno. Entre o primeiro e o segundo turno, meu canal de YouTube ficou do ar. Eu não consegui fazer o segundo turno. Durante a eleição. Eu, jornalista, nome, sobrenome, CPF, carreira, endereço conhecido, entendeu? Um profissional da informação. O YouTube simplesmente tirou meu canal do ar. Fiquei 3 dias sem poder usar. Não há nenhum... É um faroeste, é o que eu sempre falo, é um faroeste. O projeto do Orlando Silva
minimamente organizava o faroeste. Ia proteger, inclusive, o Monark, o Alan dos Santos, ia dar proteção para eles. O que é justo, inclusive. Proteção de procedimento. Vocês entendem o que eu estou falando? Ia ter procedimento. Tem aqui uma demanda para tirar o perfil X do ar. A rede social ia ser obrigada a informar o criador de conteúdo. Essa pessoa ia ter tempo para... ia ter que saber o motivo, coisa que não nos é informado hoje. Nada disso. Agora o Lira criou um grupo de trabalho. Aproveitou aquela pataquada do Twitter Files. Querem saber qual foi o grande legado do Twitter Files? Foi derrubar isso. O legado do Twitter Files foi derrubar esse projeto. E agora o Lira criou um grupo de trabalho. Eu torço para que não vá para lugar nenhum essa discussão, gente. Sinceramente, tá? São 20 parlamentares, tá? Tem uns 5, 6 ali que presta. Uns 5, 6 que presta. Tá? O resto é, assim, Gustavo Gayer. Tá no grupo. Gustavo Gayer, condenado por espalhar fake news contra mim. Eu já mostrei vídeo aqui no programa, inclusive. Né? Devia ter separado para mostrar de novo hoje. Gustavo Gayer, condenado. Ô, Pedro Falcão, vê se você consegue achar no meu Twitter o vídeo que o Gustavo Gayer me pede desculpa. Por gentileza. Procura no Twitter lá. Gustavo Gayer, Leandro Demore. A primeira coisa que aparece é o vídeo. O Gustavo Gayer teve que fazer um vídeo pedindo desculpas para mim por ter espalhado uma notícia falsa contra mim. Né? Agora ele faz parte do grupo de trabalho que vai discutir o PL das fake news. Vocês estão entendendo? Felipe Barros está no grupo. Né? O Maurício Macron, aquele do quem fuma 20 baseados por dia, sabe? Está no grupo do PL das fake news. Ai, não dá, gente, né? Marcel Van Hatten tá no grupo das fake news. Marcel Van Hatten. Então vamos todo mundo agora, vamos todo mundo fechar o olho por 5 segundos e pedir pro Papai do Céu, na sexta-feira, que esse grupo não trabalhe, tá? É um grupo de trabalho, mas vamos torcer para que seja um grupo de não trabalho. Beleza? Ô, Pedrinho, fala se você achar para nós aí o vídeo, que daí a gente mostra depois para fazer um alívio cômico aqui na sexta-feira também, né? Polícia Federal alinha com o STF e Itamaraty extradição de foragidos do 8 de janeiro que encontram-se na Argentina. A cúpula da Polícia Federal vai definir com o Ministério das Relações Exteriores e com o STF a estratégia para conseguir capturar foragidos investigados por envolvimento nos ataques aos poderes do 8 de janeiro, a tentativa de golpe de Estado. No mês passado, o UOL revelou que condenados ou investigados quebraram a tornozeleira eletrônica e fugiram para o Uruguai e para a Argentina. A ideia dos investigadores é preparar os pedidos de extradição desses brasileiros nos próximos dias. A costura entre autoridades tem como foco os trâmites diplomáticos em relação ao governo Milei. O grande receio nesse momento é que o Milei conceda asilo político para essas pessoas, né? O que transformará essa gente toda em mártires, né? Vários fugiram, principalmente para a Argentina, e aí agora a PF vai ter que ir atrás dessa galera toda de novo. Polícia Federal prendeu 49 pessoas em operação que mira foragidos, né? Algumas pessoas já foram presas, matéria, assinada pelo meu camarada Eduardo Militão aqui. Grande figura, grande ser humano, grande pessoa e grande repórter também. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra 208 condenados ou investigados pela tentativa de golpe do 8 de janeiro. Eles são considerados foragidos ou que havia risco de fuga, segundo as autoridades. A busca ocorreu em 18 estados, são 208 mandatos de prisão, sendo que desses 49 já tinham sido presos na tarde de ontem. Notícia do nosso amigo querido também, Jamil Chad. Aliás, parabéns pelo lançamento do livro. Jamil Chad acabou de lançar um livro maravilhoso. Se você quiser informações, coloca na internet aí, livro Jamil Chad. Vamos dando atalho aqui, porque as pessoas depois elas buscam aí e procuram o livro do nosso talentosíssimo querido amigo Jamil Chad. Maria da Penha terá proteção do Estado após ameaças da extrema-direita. Jamil Chad e Cristina Fibbe, né? Cristina Fibbe também, excelente jornalista, colunista do UOL, colunista lá do Universa, está sempre ligada nessas questões de violência contra a mulher.
Uma vez mais ameaçada, a Maria da Penha vai ganhar proteção e sua casa será transformada em um memorial para servir como referência no combate à violência contra a mulher. Maria da Penha vem sofrendo uma série de ataques da extrema-direita e dos chamados Red Pills, os chamados masculinistas, né, que se reúnem em comunidades digitais e ficam espalhando ódio contra mulheres, né? Pessoa que tem problema, tem trauma, né? Eu sempre falo, 2 meizinhos de psicólogo dava uma resolvida boa em tanta coisa nesse país, né? Vocês não acham? Pô, 2 meizinhos ali só para dar aquele start, a pessoa entender assim, meu filho, por que você tem ódio de mulher, meu filho? Ah, é porque é a minha mãe. Ah, eu tenho uma ex-namorada, me deu um pé na bunda. Sei lá, né, bicho? Vai lá resolver as noias, né? Todo mundo pode, né? Pô, vai lá, dá uma limpada na cabeça, né? Pelo menos entende o que está acontecendo, né? Tem ódio de mulher, né? Entende o fundo, né? Qual que é o trauma gerador, né? Vai lá para o nosso amigo Freud, vai buscar o trauma. É o trauma que faz você. Nós somos formados pelos traumas, muitas vezes, do que a gente representa, né? O nosso caráter, né? A maneira como a gente encara o mundo, ela tem uma relação muito grande com os nossos traumas. E trauma pode ser qualquer coisa, né? Ah, eu não gosto de futebol. Porque um dia lá, quando o moleque tinha 7 anos de idade, o moleque foi jogar bola e tomou uma bolada na cara. Sei lá. Pode ser, às vezes é uma bobagem, mas para a pessoa isso tem uma representação, né, emocional muito forte. Então, não é uma bobagem para a pessoa. Vai lá tratar teu trauma, cara. Ficar se reunindo em fórumzinho para falar mal da Maria da Penha, sabe? O tempo é um recurso não renovável, cara. Você vai ficar aí anos da sua vida, quando vê você tem 45 anos na cara, tá que nem eu, cheio de barba branca, não volta mais, nunca mais vai ser pretinho. Só se pintar, né? Pintar. Eu vou pintar de branco, vou pintar de loiro, igual cantor de pagode, né? Que tal? Pintar a barba de loiro, assim. E aí, não volta o tempo, entendeu, cara? Jogou a vida fora com bobagem, bicho. A vida é tão legal, né? Vai viajar, né? Vai caminhar pela cidade, olhar, falar com as pessoas, vai saltar de paraquedas, vai ver um jogo de futebol, sei lá eu, camarada, vai fazer um trabalho voluntário, vai ajudar a pessoa na enchente. Não, o cara tá na internet falando mal de mulher, velho. É dose, né, cara? E a Maria da Penha, ela vem sofrendo aí, nos últimos anos, uma tentativa pela extrema-direita, principalmente pela plataforma Brasil Paralelo, né? Uma tentativa de destruição da imagem dela. Estão tentando reconstruir a história da imagem dela. A Brasil Paralelo, que é essa plataforma aí de desinformação, por que não assim dizer, no mínimo, né? Ela fez um documentário com o agressor da Maria da Penha, né? Não, mas aqui assim, vamos colocar o lado do cara, né? A Maria da Penha ela foi eletrocutada, ela tomou tiros, está numa cadeira de rodas, pelo simples fato de ser mulher. Né? Muita gente discute, mas por que o feminicídio? Não é tudo homicídio? Não, sua anta, não é tudo homicídio. Você quer excluir também o crime de latrocínio no Brasil? O que é latrocínio? É assalto seguido de morte. Então quer excluir isso? O crime de latrocínio não é igual ao crime de homicídio, né? Ele tem os seus agravantes. Por quê? Por quê? Porque ele coloca os bens materiais como prioridade na definição do que é crime. Vocês já sacaram isso? O que é um latrocínio? O latrocínio ele majora o homicídio muitas vezes, né? Ele deixa a coisa mais grave porque é roubo, né? Roubo seguido de morte. Então, é mais grave ainda porque você tentou tirar uma coisa material da pessoa. Veja como as coisas materiais estão no centro da nossa discussão sempre, né? Então, por que não a vida da mulher está no centro da discussão? Vejam que a loucura que é, né? A grande polêmica é uma mulher ser assassinada pelo fato de ser mulher, é por isso que existe o feminicídio. Ela é assassinada porque alguém tem ódio pela condição dela de mulher. Então, esse é o motivo. Esse é o motivo, essa é a motivação. O latrocínio, qual que é a motivação, meus amigos? É roubar a coisa da pessoa. Por isso que não é só o homicídio, é latrocínio, é uma outra coisa, né? Uma outra tipificação. Mas ninguém discute latrocínio no Brasil. Então vejam como a coisa ocupa um espaço maior do que a vida. Não é maluco pensar isso? Ninguém debate que deveria ser excluído o crime de latrocínio no Brasil. Vocês já viram algum desses deputados malucos da extrema-direita debatendo isso? Um Nicolas, um Gustavo Gai, não sei quem? Já viram? Vamos acabar com... É um absurdo existir latrocínio no Brasil. Porque homicídio é homicídio. Não é isso que eles falam? Do feminicídio?
Assassinato é assassinato, né? Não é esse o argumento? Por que não debate o crime de latrocínio, então? Porque a coisa está no centro. É muito mais grave você matar uma pessoa, você matar e tentar roubar o celular dela. Então vejam, quem é o sujeito dessa história toda? É o celular, não é? Não é maluco pensar isso? E aí, quando o sujeito que sofre a agressão é a mulher, é um problema. Vejam que doido. E a Maria da Penha, como ela virou um símbolo disso, um grande símbolo disso, dessa luta, há uma tentativa de desconstrução da imagem dela, para mostrar que não é bem assim, não é tudo isso. Talvez ela tá mentindo. O cara diz que não. Ela inventou essa história, né? Tem as teorias da conspiração que dizem, inclusive, que ela, a Maria da Penha não está numa cadeira de rodas, que ela pode andar. Nesse nível, a coisa vai chegando, vai avançando. Então, importante essa proteção do Estado a ela e importante a gente reforçar a história da Maria da Penha. Quem é membro do ICL sabe que nós temos 2 documentários que falam sobre a Maria da Penha, aliás, né? Se você quiser descobrir mais, vai lá no despertacl.com.br. Nós temos o Máquina de Moer Reputações, que é um documentário exclusivo do ICL que fala justamente sobre isso. Pega os casos da Marielle, do Paulo Freire e da Maria da Penha, né? O Paulo Freire é outro caso. Assim, gente, cara, eu fico assim, por isso que eu falo que as pessoas precisam tratar os seus traumas. O Paulo Freire, você olha para a imagem dele, eu tenho uma camiseta do Paulo Freire vermelha, feita pelo meu amigo, camarada, Luciano Seade, que me deu de presente a camiseta. Ele fez a camiseta e me deu. O meu filho fala que eu botei a camiseta do Papai Noel quando eu uso a camiseta do Paulo Freire. Um tiozinho fofinho, cara, que estava ensinando o pessoal a ler e escrever. Como passa pela cabeça de alguém querer destruir a reputação desse cara, velho? É um negócio assim. Eu tô dando risada, mas tô rindo de nervoso, como diz o meme da internet, né? Pra quê, cara? Pra quê? Né? Claro, para implantar na cabeça das pessoas uma ideologia de mundo, uma outra ideologia. Eu sempre falo, a extrema-direita não tem heróis, né, no Brasil. Esse é o grande problema. Vocês já notaram isso? A extrema-direita ela não tem heróis. Você pegar a esquerda, você tem vários heróis, né? Se você colocar dentro de uma coisa mitológica. Assim, Paulo Freire é um grande herói da esquerda. Você vai ter os heróis da esquerda, os grandes heróis da democracia. Você tem nomes fortes. A extrema-direita não tem heróis, gente. Por quê? A extrema-direita tem quem? Tem torturador, né? Tem golpista, tem milico que mandou matar gente. Como que vai heroificar? Bom, muita gente heroifica, mas a maioria das pessoas não quer heroificar torturador. A maioria, ainda bem, né? Então, o que eles fazem? Eles precisam destruir os heróis ligados ao progressismo, à educação, aos direitos das mulheres, né? Precisam destruir. Então, esse documentário é muito bom, tá lá na nossa plataforma do ICL, e tem um outro também só sobre a Maria da Penha, que é uma entrevista exclusiva da Maria da Penha, tá? Então, para quem, só dando esta dica cultural, já que vocês gostaram da dica cultural de ontem, tô dando essa de hoje também, chega lá no despertacl.com.br, você pode se tornar membro do CL, e aí ter acesso não só aos documentários, mas aos mais de 200 cursos que nós temos lá, a nossa biblioteca digital, os outros documentários que nós temos aqui, também os nossos cupons para você fazer compra online, que são exclusivos do ICL, então para você comprar na farmácia, no supermercado, eletroeletrônico, tem vários cupons de desconto lá, que às vezes vale a pena só pelo cupom de desconto você já paga a mensalidade, que é uma mensalidade de 40, 50, 60 reais, dependendo do plano que você escolhe. Então tem muita coisa lá, tá? Muito bem. Gente, eu quero mostrar as coisas que aconteceram no Paraná, mas antes, vamos só daqui rapidamente a uma nota, né, do Igor Gadelha, lá no site Metrópolis. PF indiciará Bolsonaro e advogados, mas não deve pedir a prisão agora. A Polícia Federal vai indiciar Jair Bolsonaro e alguns aliados do ex-presidente nas próximas semanas, diz aqui o Igor Gadelha, mas não deve pedir a prisão por enquanto. Os indiciamentos serão em 2 casos. O da venda das joias sauditas, que a investigação na semana passada, a Juliana Dalpiva já reportou aqui no ICL que a investigação está redonda, né? Quase praticamente completa. Foram feitas diligências nos Estados Unidos. Os investigadores conseguiram depoimentos e outros vídeos, parece lá também, nos Estados Unidos, sobre o caso das joias. O que se comenta por enquanto, nada disso é oficial, nada disso a PF confirma, mas o que se comenta por enquanto é que o Bolsonaro tinha consciência plena do que estava sendo feito em relação às joias e de que há provas disso. Então, nas próximas semanas, o Igor Gadelha aqui está dizendo que os indiciamentos acontecerão. Joias sauditas e falsificação do certificado da Covid, né?
Veremos, né, gente? Eu tenho um pouco de bode com essas notícias, né? Ah, vai indiciado uma semana, mas daqui uns dias, daqui umas semanas. Vamos esperar o indiciamento também. E indiciamento também não é necessariamente não é um andamento do processo penal também, né? Indiciamento não é uma fase. Indiciamento é uma fase informal, né? A Polícia Federal ela apenas diz que há indícios, por isso a palavra indiciamento, de que a pessoa cometeu um crime. Mas o que importa mesmo na parte da investigação é a denúncia. E a denúncia ainda não virá. Tá? Então, primeiro assim, parece que tem indício que, né, tá? Então, assim, não é uma grande coisa, né? Como dizia uma amiga nossa, na Itália tem uma expressão que fala que não é um granché, né? Não é uma grande coisa, não é um granché. E ela não falava muito bem italiano, ela tinha entendido quando uma pessoa falou um dia que não era um Grand Canyon. Então, o indiciamento não é um Grand Canyon, tá? Vamos esperar aqui de fato a denúncia, que é o que nos interessa, né? Gente, vamos lá pro Paraná. Olha só, o governo do Paraná é uma coisa inacreditável. O governo do Paraná mandou um vídeo. Presta atenção nisso aqui. Para tudo que você está fazendo, que eu preciso que você veja o vídeo. Sério mesmo, você precisa assistir a esse vídeo. Sabe quando a gente vê aquelas séries e pensa, tomara que o mundo não vire isso, né? Aquelas séries que tem aqueles governos bizarros que se comunicam de um jeito bizarro, né? Que tem um estilo de comunicação meio fascismo 2.0, sabe? Aquela coisa de que não é tão explícita, mas tem uma mensagem subliminar de manipulação por trás, assim, sabe? Você entende o que eu tô falando, né? Então, vamos ver esse vídeo. Olha só, o pessoal do plural.jor.br, um site de jornalismo lá de Curitiba do Paraná, muito bom, aliás, acompanho o trabalho deles. Vídeo contra a greve de professores foi enviado pela Secretaria de Educação do Estado. Esse vídeo foi enviado para os pais dos alunos. A Secretaria de Educação, ao meu ver e na avaliação de pessoas que conhecem a Lei de Proteção de Dados, inclusive ouvidas pelos jornalistas aqui, cometeu um crime e vai ter que ser responsabilizado por isso. Inclusive o secretário de Educação, ele, secretário. Porque eles pegaram contatos de pais de alunos que estão na base do governo do estado pelos mais variados motivos, porque a pessoa se inscreveu num projeto, porque a pessoa prestou concurso público, porque a pessoa é mãe de aluno, porque vacinou o filho no posto. Em vários momentos, o poder público e o poder privado também, aliás, mais do que o poder público quase, coletam nossos dados, não é mesmo? Existe uma lei no Brasil para proteção de dados. Tá bom? A maneira como isso aqui foi usado, evidentemente que é criminosa. Evidentemente. O Estado não poderia ter feito isso. O Estado pegou e enviou um vídeo para os pais para fazer uma campanha pela privatização, demonizando de maneira brutal os professores. Vamos assistir juntos a esse vídeo e daqui a pouquinho eu volto. Tem 1 minuto. Dá uma olhada nisso. Este é um recado para você, pai, para você, mãe. Para você que se preocupa dia e noite com seu filho. Esta é a hora para ficar ainda mais alerta. Sabemos que a APP Sindicato anunciou uma greve e está espalhando desinformação entre professores e alunos. Manifestações repletas de violência são possíveis de acontecer, um cenário que coloca o seu filho em risco. Temos certeza que você concorda que o lugar de estudante é na escola, jamais nas ruas, expostos ao caos e aos perigos de manifestações partidárias. Nossos adolescentes precisam estar seguros, protegidos, ao lado dos professores. O lugar de professor também é na escola. Não existe motivo que justifique a paralisação. A greve é injusta com os alunos, porque prejudica o ano letivo e ameaça os períodos de férias. Por isso, pedimos: não permitam que seus filhos se envolvam em manifestações partidárias e violentas. Juntos, pais, professores e comunidade podem garantir um ambiente seguro e propício para a educação. É inacreditável. Vocês viram esse negócio? Isso aí não poderia estar numa série de ficção científica que se passa em 2055 e o Hitler Júnior tomou conta do Brasil? Isso foi mandado pela Secretaria de Educação para os pais. Primeiro que um banco de dados de imagem, que essa escola aí é do Canadá, né? Hein, Ratinho Júnior?
É no Canadá essa escola, fala pra nós, né? Esse banco de imagem aí, de onde que é esse banco de imagem? Hein? É de Orlando, nos Estados Unidos? Isso aí não é estudante brasileiro nem aqui, nem em lugar nenhum, né? Aterrorizando os pais. Manifestações violentas. Sabe quando que houve violência? Quando a polícia do Ratinho Júnior sentou o pau nos professores quando eles entraram na Assembleia. O governo deveria fazer um vídeo para as crianças em idade escolar não chegarem perto de PM no Paraná. Não é? Atenção, pais, não deixem os seus filhos que estão indo para a escola passar perto de um policial militar. Pode tomar uma bolacha na orelha. Alguém viu algum professor bater em alguém? Professores do Paraná fizeram uma mobilização incrível. Rara no Brasil, aliás. Rara no Brasil, cada vez mais rara. Depois que o senhor Michel Temer desmontou os sindicatos, a gente não consegue mais se manifestar no Brasil. Não tem mais força para manifestar. Não se consegue organizar mais. Manifestação muito bonita dos professores do Paraná contra a privatização das escolas. O governo mandou esse vídeo absurdo. Sabe o que isso gera? Sabe o que isso gera? Isso gera o seguinte: professores que me mandam mensagens do Paraná, eu recebi várias do mesmo tom. O governo aterroriza os pais, as imagens, a figura das pessoas que parecem ali deixam subentendido que a escola pública do Paraná agora vai virar igual uma escola do Canadá. Vocês viram ali, né? O tipo de pessoas, o ambiente, então vai virar aquilo ali. Então os pais, muitos pais do Paraná estão achando que agora a escola pública ela vai virar igual a privada. Gente, no dia que o Ratinho Júnior colocar os filhos dele na escola pública, a gente começa a conversar. No dia que o presidente da Assembleia do Paraná colocar os filhos na escola pública, a gente começa a conversar. No dia que os financiadores de campanha colocarem os filhos na escola pública, a gente começa a conversar. No dia que os herdeiros do grupo Positivo colocarem os filhos numa escola municipal pública, a gente começa a conversar. Enquanto isso, vocês não vêm de papo para cima da gente, tá? E os professores têm me falado que tá terrível ser professor do Paraná. Aula filmada, coordenador e pessoas esquisitas assistindo às aulas, entendeu? Você tá dando aula, entra uma pessoa lá assistir a aula. Sacaram? Pais reclamando de ideologia, indo encher o saco de professor, tudo entupido de zap. Todos entupidos de porcaria. E o governo do Paraná resolveu ontem criar uma rede de fake news com dado público. Mandando esse vídeo. Sabe qual a consequência? A consequência é essa aqui. Ó. Olha só esse valentão que apareceu na cidade de Maringá, se eu não me engano, no Paraná, numa escola pública, estadual, arrancando os cartazes que os alunos tinham colado. Os alunos ali, todo mundo não quis se meter, por quê? Apareceu o Ragnarok ali, né? Apareceu o Ragnarok. O pessoal já procurou o nome do cara, já achou o nome do cara, inclusive. Já acharam o nome do valentão. O hospital onde ele trabalhava como enfermeiro já publicou uma nota. Não, isso aqui não trabalha mais aqui. A gente não tem nada a ver com essa porcaria aí, não. Dá uma olhada no que aconteceu ontem. Dá uma olhada. Eles vão tirar o mais importante. Oi, tio. Não, ele não vai bater. Por acaso alguém vai falar um arte? Vocês viram o que a estudante fala ali? Alguém fala, alguém vai fazer alguma coisa, a menina fala, não, ele vai me bater. É um valentão que apareceu ontem lá. Né? A revista Fórum identificou ele. Cadê? A revista Fórum publicou aqui, ó. Quem é o bolsonarista que intimidou alunos na rede pública do Paraná?
viralizou as imagens, né? Colégio Ébano Pereira, em Cascavel, perdão, não é Maringá, em Cascavel. Um silêncio ali dos alunos, né? Imagina que a molecada vai se meter, né? Com o Viking, né? O nosso Viking aí. As imagens foram obtidas pelo jornalista Eduardo Matsiak, que publicou lá no Twitter as imagens. E o cidadão é o Fabiano Micus, morador de Cascavel, nas redes sociais que acabaram de ser fechadas, né? Porque o valentão é assim, né, gente? Ele foi lá enfrentar a molecada de 15 anos. Na hora que a galera descobriu o nome dele e foi conversar com ele no Instagram, ele fechou o Instagram. Né, senhor Fabiano Micus? Macho pra caralho, senhor, hein? Opa! Né? É muita musculação, né? Hein, Fabiano Micus? Fechou a rede social por quê? Hein, fortão? Ô machão? Ô gostoso? Fechou a rede social por quê? Tá com medinho da rede social também? Ué, vai arrancar cartaz na rede social também? Abre o Instagram pra gente comentar no seu Instagram aí, querido. Vamos lá. Pra você ser marcado no Instagram, não queria ficar famoso? Né? Costuma fazer postagens, claro, de cunho bolsonarista, pousar com bandeira alternativa da maçonaria e mostrar sua rotina de alterofilista. Bom, a rotina de alterofilista é a única que eu apoio, porque tenho a minha também, né? Tá aí o bonito. Aqui, ó. É um negócio inacreditável, né? Bom, consequências práticas do que vai acontecer no Paraná, para fechar o programa. Primeira coisa, a administração das universidades vai ficar a cargo de empresas privadas. Como elas serão remuneradas, o governo vai pagar R$800 por aluno por mês para a empresa privada. Tá? É isso que vai acontecer. Para cada aluno, o governo vai pagar R$800 para a empresa privada que vai administrar a escola. Segundo o secretário de Segurança do Paraná, é o mesmo valor que o Estado gasta hoje por aluno. Ou seja, segundo ele, não vai ter nenhum gasto a mais. E aí eu pergunto, como que a empresa privada vai garantir o seu lucro? Ela vai fazer o quê, pessoal? Ela vai cortar os chamados custos, não é mesmo? Então preparem-se aí para a qualidade da merenda, para a limpeza da escola, preparem-se para tudo, para o salário, preparem-se. A empresa privada ela vai espremer os R$800. E ela vai fazer isso como? Se não dá para aumentar o que ela ganha? Ela vai cortar no que ela gasta. Então, o governo do estado do Paraná, ao invés de investir mais na escola pública, vai investir a mesma coisa, colocando na mão de um privado que visa o lucro. O que é que vai acontecer, pessoal? Qual o interesse desse privado? E mais, qual o interesse, eventualmente, desse privado que tem interesses no setor de educação, se não piorar a escola pública, porque ela é um concorrente no mercado da educação? Outra consequência imediata. Os professores concursados que forem saindo, e muitos estão saindo por estafa, por estresse, por não aguentar mais o esquema, outros vão saindo por aposentadoria. Eles poderão ser substituídos por regime CLT, ou seja, por funcionários contratados como se faz na iniciativa privada. Quem vai contratar isso é a empresa privada que administra a escola. O que é que acontece com o fundo de pensão dos professores do Paraná, gente? Vocês entenderam o tamanho do bolo? Hoje tem os professores concursados que estão trabalhando e contribuem para o fundo de pensões, para quando a pessoa se aposentar, ter o fundo. Se você vai diminuindo a quantidade de trabalhadores que estão contribuindo com o fundo e substituindo eles por contratados por CLT, esse de CLT não contribui com o fundo de pensões dos professores. O que é que vai acontecer com a aposentadoria dos queridos professores do Paraná, gente? Vai para o espaço. Sendo que o governo já passou a mão no fundo de pensão dos professores do Paraná uns anos atrás. O governo Ratinho está destruindo rapidamente a educação pública do estado do Paraná, com consequências gravíssimas a longo prazo. É isso que acontece no Paraná hoje, infelizmente. Vamos esperar que a justiça consiga reverter alguma coisa desse projeto, tá bom? Muito obrigado pela audiência de hoje, sexta-feira, ótimo final de semana para todo mundo. Está começando agora o nosso N1 ICL Notícias, primeira edição. Nós voltaremos na segunda-feira, às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Um beijo para todo mundo e tchau. A gente está fazendo história, construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil, hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chegou a hora de despertar.
A hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade. Esse momento histórico vai acontecer aqui, na Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Anotem na agenda e se preparem. Mais de 4.000 pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Aqui a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil. Palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo. E vão ter várias dinâmicas também, para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e, quem sabe, fazerem vários negócios. Você não pode perder essa chance. Participe do Despertar Empreendedor, esse evento único. Vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. A ministra Carmen Lúcia acabou de assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Saiu o Xandão e agora é ela quem tem a missão do combate às fake news já nas eleições municipais desse ano. Conversei com a advogada, especialista em direito eleitoral, a Isabel Mota. É hoje, a partir das 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias, primeira edição. Te espero lá.